Então, boa tarde a todos. Meio-dia, né? Então, vamos lá. Vou me apresentar, a professora Cíntia já falou. É um prazer a gente estar aqui, eu e o Alberto, representando a UERN Inova e também o projeto que o Alberto vai falar melhor sobre a Tec Social. Eu sou a professora Michele, sou do Departamento de Turismo do campus de Natal e trabalhei bastante, trabalho ainda com algumas propostas na incubadora Catavento e sou colaboradora no projeto Tec Social Século XXI, que a gente vai tratar sobre a cultura Startup U. Olá pessoal, meu nome é Alberto, eu sou professor da UERN, mas eu sou velhinho, aposentado. Então eu saí da UERN e montei esse projeto Startup U, que é para tratar de inovação junto aos alunos e na experiência que eu tenho de 27 anos dentro da universidade. Bom, então para começar, a gente vai falar um pouco da base do que a gente entende na Tec Social. A gente fala muito sobre cultura. E é de senso comum que cultura é uma junção de crenças, de valores, de princípios, principalmente ligado a uma sociedade. Só que vocês vão concordar comigo que, assim como a sociedade, as empresas das quais a gente está tratando aqui nesse evento do GoRN, também têm os seus princípios, os seus valores, as suas crenças, e muitas vezes elas são apresentadas naquele quadrinho que fica bem pregado assim na parede, que a gente, assim que entra na empresa, a gente vê lá qual é a cultura da empresa. Então, a princípio, a gente tem esses entendimentos do que é cultura. Aqui a gente mostra também que é através da comunicação que essa cultura ela é repassada. Então, quando a gente fala de século XXI, a gente entende que esse repassar, essa comunicação, ela deve ser além do que está escrito num quadro na parede. Muito além do que a gente entende sobre valores, princípios e culturas que estão muitas vezes impostas. Isso tem a ver com o nosso comportamento. Muito mais vale como você se comporta do que você apresenta num quadro pregado na parede. Vocês concordam com a gente? Então, a cultura hoje, ela está muito ligada ao nosso comportamento. Ela sempre esteve, mas mais do que nunca com a comunicação e a forma como a gente se apresenta, dentro das empresas, vale muito mais como você se comporta. Porque a cultura que a gente vem vivenciando hoje, ela está demonstrando que o nosso comportamento é de estresse, depressão, muitas vezes de desânimo. E não é bem esse ambiente de trabalho que nenhum empregado ou nenhum trabalhador quer estar, não é verdade? Porque, ao final, no fim de tudo, o que mais importa é o nosso comportamento. A forma como a gente descreve os nossos valores, os nossos princípios, a nossa cultura organizacional, ela nem é tão significativa para o trabalhador se o seu comportamento não condiz. Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, o comportamento da empresa significa muito mais do que ela diz, As redes sociais, elas são os maiores juízes de valores, quando julgam as empresas pelos seus próprios patrões. Quando muitas vezes eles têm valores significativos e agem de forma errada. Bom, falando de cultura e comportamento, vamos relembrar de onde vem o nosso comportamento, Lá pelos idos de 1870, a gente começou com a Revolução Industrial. Então apareceram várias operações repetitivas, porque a gente deixou de produzir artesanalmente e passou a produzir em massa, certo? Só que naquela época não tinha robô. Então o que se fez? A gente pegou os seres humanos, e transformou em robôs biológicos. Ou seja, a pessoa tinha um conjunto de tarefas para fazer, mas ela não precisava pensar, ela só tinha que executar. Então a gente chama isso aí de biomáquinas, Essas biomáquinas não pensam, elas só executam. E o reflexo disso, hoje em dia, é o que a gente chama de job description, que é a descrição do emprego. Você vai lá, tem isso para fazer, entra às 8, sai às 6 e fim de papo. Então, isso a gente vê muito claro nesse filme Estrelas Além do Tempo, porque elas são chamadas de as calculadoras.
Elas não tinham que pensar, elas só tinham que calcular, mas elas eram matemáticas, né? Então a gente começa a ver esse processo. Então, o que acontece nas empresas? Nas empresas a gente tem uma estrutura piramidal. Desde que a gente fala de empresa, a gente fala de uma estrutura de pirâmide. Quem pensa? O boss, o chefe pensa. O resto é uma estrutura de controle. Para fazer o quê? Para chegar nas biomáquinas que não pensam e executam a estratégia de quem pensa. O problema dessa estrutura é, para eu perceber qualquer coisa, o mercado está onde? O mercado está aqui. O pessoal de administração lembra que se falava muito em inverter a pirâmide. Funciona? Não. Por quê? Porque o centro de pensamento continua num lugar só. Mas o público fala com quem? Fala com esse pessoal. Então, na hora que você pega um telefone para resolver o problema, você começa a perceber o quão difícil é resolver seu problema. Porque o seu problema vai ter que chegar até aqui em cima para que alguém dê a solução e descer todo de volta. Esse tempo hoje, o que é que o cliente faz? Muda, vaza, vai embora. Né? Então, nesse contexto piramidal, o que é que a gente tem? A gente tem uma coisa chamada contrato de trabalho. Né? O contrato é tempo por dinheiro. Veja que isso vem de 1870, gente. A gente paga o funcionário pelo tempo que ele gasta na sua empresa. É a cultura do século XX, antes do século XX, que perdura até hoje. Tem tido uma transformação. Mas olha só a data que começa essa transformação. Peter Drucker é que trouxe esse conceito em 59, falando não temos mais uma economia de bens, temos uma economia de conhecimento. Né? Aí o que acontece com o trabalhador do conhecimento? Ops, esse cara pensa. Ele tem que pensar porque ele lida com conhecimento. Então, conhecimento se cria, se executa através do pensamento. Então, essa biomáquina pensante não encara muito bem o contrato de tempo por dinheiro. Então, a gente vê alguns problemas acontecendo, como o The Great Resignation, que é a grande quantidade de gente que está se demitindo, mesmo com um emprego que paga bem. O que está acontecendo? Porque a gente começou a descobrir, depois da pandemia, que vida não é só isso. Né? Então, o pessoal tem buscado outras coisas. Então, como o tempo já não é suficiente, a gente passa por outra transformação dentro desse storytelling que a gente está mostrando, né? Não é mais contrato de trabalho, e sim relação de trabalho. A transformação passa a ser não só tempo por dinheiro, mas sim relacionamento. E essa transformação, ela lida com esse novo comportamento do trabalhador, que as empresas precisam estar antenadas. A relação, ela é mão dupla, né? E esse novo relacionamento, para todos nós aqui, que já ouvimos várias vezes ouvir falar da economia da humanização, empresas humanizadas, marcas humanizadas, a gente percebe que esse novo comportamento, ele traz um monte de sentimentos, né? Engajamento, conexão emocional, valorização, confiança, atenção, pertencimento, reconhecimento. Todas essas palavras, vocês concordam comigo, que são sentimentos que culminam no amor, tá? Por que amor? Pasmem, né? Mas amor é a palavra mais comentada pelos funcionários, pelos trabalhadores das melhores empresas para se trabalhar. Então, no ranking das melhores empresas, os depoimentos dos funcionários é sempre ligado, eu amo trabalhar nessa empresa, porque o amor que existe entre a gente é diferente. Então, isso não é a gente que está tirando da cabeça, né? São realmente os depoimentos onde a palavra amor mais aparece, tá? E aí,
segunda transformação dentro dessa história, né, de cultura, ela demonstra que nossa cultura é nossa marca. E no século XXI é muito importante que a gente perceba que cultura e marca são indissociáveis. Não adianta a gente ter valores e princípios bem descritos para passar para o nosso funcionário, para passar para o nosso colaborador, se a gente não se comporta da mesma forma. Então, não vende mais. Não enganamos as pessoas, né? É tudo muito claro, essa relação entre trabalhador, cultura e o quão indissociável isso está no século XXI. Bem, essa cultura, né, ela mostra que coisas não criam cultura, mas pessoas sim, né? As pessoas são a mola, né, a mola mestra. As pessoas são o alicerce em todas as instituições. Elas criam cultura. Então, hoje a gente fala da experiência do trabalhador. E essa experiência, como o Alberto acabou de falar, faz com que o trabalhador não queira se demitir. Com grandes salários, e isso ele falou durante a pandemia, estamos ainda em pandemia, mas é o que a gente mais vê. Pessoas, funcionários públicos até se demitindo, porque realmente o comportamento hoje, e essa experiência do trabalhador, ela está indissociável. Eu não vou comprar uma ideia se você não é essa ideia. Por isso que se diz que marca e cultura são indissociáveis. Então, quando a gente olha marca e cultura sendo indissociável, você não consegue comprar coisas de uma empresa que tem uma cultura tóxica. E cultura tóxica hoje se espalha muito rapidamente. A rede social fala isso instantaneamente. E a gente tem a repulsa de comprar alguma coisa de alguém que trata mal quem produz para ele. Sabe? E essa repulsa causa perda de mercado. Então, o que é essa transformação? Eu deixo de ter uma descrição de trabalho, mas eu passo a querer o quê? Um comportamento esperado desses funcionários, desses trabalhadores. E vejam, como a Michele falou, a cultura é de mão dupla. Então, existe tanto a experiência do trabalhador, quanto a experiência do empregador. Todo mundo tem que se ajustar, sabe? Então, quando a gente fala em comportamento esperado, uma das primeiras dicas, que inclusive eu aprendi com ela, é: não pense mais em feedback, pense em feed forward. Feedback, a gente vai chegar, posso lhe dar um feedback? Você já sabe que vem pancada, porque a pessoa vai dizer tudo o que você fez de errado. O que é que a gente sugere? Use o feed forward. Posso dar uma sugestão de como você poderia melhorar o que você está fazendo? Então, toda a vida eu chegava para as pessoas: posso fazer uma crítica? Pronto, aí a pessoa já se fechava e o que eu ia falar não ia fazer a menor diferença. É muito diferente quando você chega: posso lhe dar uma sugestão? Que tal fazer assim ou fazer assado? Né? Você decide, mas a comunicação flui. Isso realmente muda. E essa é uma questão, o que, gente? Humana, de relações humanas, tá certo? Outra coisa é: você espera um comportamento? Então descreva. Eu vou ler um pedacinho aqui do livro, que daqui a pouco aparece em todos os livros que a gente usou. E esse é um audiolivro. No capítulo 4 ele fala de uma experiência dele, o autor. Eu quero o seguinte comportamento da minha equipe: faça um grande trabalho, não se acomode. Se houver maneira de fazer melhor, encontre-a. Se houver um obstáculo, mexa-se, supere-o. Se não conseguir, ache alguém que lhe ajude. Pedir ajuda é sinal de força. Arrisque, não tenha medo de erros, aprenda rapidamente. Veja que na hora que eu falo isso para um aluno, para um funcionário, eu tenho que assumir que eu dou força a quem erra. Eu não posso chegar para quem erra e descer a paulada. Certo? Porque o erro é onde a gente aprende, né? Comunique-se com determinação, seja aberto, sincero, nada de confrontos, certo? Então a gente fala na Tech Social que são
4 Cs, as habilidades essenciais do século XXI. Criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico. Dá 4C porque em inglês é critical thinking, né? E o pensamento crítico eu ainda acrescento lá um maisinho, resolução de problemas. Aí pensamento crítico, mais resolução de problemas, dá o que a gente chama de pensamento computacional. Certo? Outra coisa, você tem que mostrar a sua cultura, mas a sua cultura, como ela disse, não pode ser da boca para fora. Ela tem que ser vivenciada. Se você não vive sua cultura, você não tem essa cultura, né? Então, a gente precisa colocar essa cultura não só para as pessoas de dentro, como para as pessoas de fora. O que o pessoal hoje chama os seus empregados, funcionários, trabalhadores são os seus clientes mais íntimos. Se eles não comprarem, você tem um problema sério, ok? Então, esse negócio aqui está escrito nesse site, na apresentação, que está disponível lá no Tech Social, tem o YouTube, daqui a pouco a gente bota o link, já está no YouTube. O PDF tem todos os links. Esse cara faz uma declaração do tipo, nós somos. Nós somos o quê? Nós somos colegas de equipe, nós somos líderes, nós somos adaptáveis, nós somos inovadores, nós somos especialistas, nós somos movidos por valores, nós somos servidores. Isso está no site. Certo? É isso que essa empresa vive. Vive para fora e vive para dentro. Né? Ou então você pode criar um manual com sua cultura, né? Que é como você acha no site da Valve. Né? O que é... Bem, então, toda essa parte de que a gente veio demonstrando, né, de como a cultura ela está indissociável com a pessoa, vocês já mataram a charada da cultura Startup U, né? Ou seja, nós somos pessoas em inovação. Nós somos verdadeiras startups, que são empresas ágeis, né, rápidas, né? E nós fazemos com que a nossa cultura, como eu falei para vocês, que é indissociável, nós somos a mesma pessoa, enquanto vida familiar, não existe mais distinção. A gente ainda está muito no século XX de dizer, eu ainda não fiz o meu IG, né, o meu Instagram profissional. Mas quer dizer que você é uma pessoa profissional e você é outra pessoa pessoal? Não entendi. Então, hoje a gente tem a indissocialidade, a gente tem que mostrar que, de repente, nós somos pessoas, nós temos famílias, nós brincamos, nós nos divertimos, mas nós somos profissionais e isso não tira nosso mérito, não é verdade? Então, é nessa verdade, é nesse comportamento que a gente entende que o século XXI vive uma cultura Startup U, né? Seja a sua marca, seja a sua empresa, né, através do seu comportamento. E a gente, é isso que a Tech Social, né, a gente cria uma nova cultura para você, o seu negócio, o serviço da Tech Social. O Alberto criou a ideia, né, de cultura Startup U. Fala do site também. Fala. Então, gente, como é que a gente pensa? Cada um de vocês tem que ser uma empresa. Aí, muitas vezes, quando a gente fala isso choca. Mas como assim eu vou ser uma empresa? Mas você tem um departamento de compras, não tem? Você não tem um cartão de crédito? Ou passa o Pix? Quem decide a compra é você? Então você tem um departamento de compra. Você também tem um departamento de RH, não tem? Porque você começa a pensar, o que é que eu preciso estudar? O que é que eu preciso melhorar para poder melhorar meu emprego, para poder melhorar minha renda, para fazer qualquer coisa? É esse seu departamento de recursos humanos. Você, como pessoa, tem cliente, né? Então, quando a gente está num relacionamento, quem é nosso principal cliente? Quem se relaciona com a gente? Quais são as expectativas dessa pessoa que se relaciona com a gente? Eu estou atendendo as expectativas dessa pessoa ou não? Eu sou claro com o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes eu posso estar pensando em estar fazendo alguma coisa muito legal e para outra pessoa essa coisa simplesmente não representa grande coisa, porque na visão dela, o que ela gostaria era algo diferente daquilo. Se você não sabe com quem você se relaciona, você não vende o que você faz.
né? Então, é isso que a gente ajuda o pessoal a fazer. São 8 livros aqui, certo? Então, esse aqui é uma Bíblia para o século XXI. Então, eu sugiro que vocês o leiam, porque vale a pena. Porque quer queira ou não queiram, vocês vão estar trabalhando numa empresa que não é mais uma pirâmide. E esse cara começa a descrever como é que serão essas empresas e como é que são todas aquelas que funcionam hoje em dia, né? E o outro é este aqui, que é uma das metodologias para você criar o que esse cara sugere, certo? Como é que eu faço isso? A primeira coisa, eu não posso fazer mais reunião de consenso. Vocês já entraram naquelas reuniões, reunião de condomínio, reunião de qualquer coisa, onde se fala, e no final das contas você diz, cara, essa reunião podia ser um e-mail, porque ninguém resolveu porcaria nenhuma, né? Então você tira o consenso, que é aquela obrigatoriedade de todo mundo aceitar que vai ser feito, e passa a ter o consentimento. Tens uma proposta? Não, não tem. Então, beleza, vai a proposta que está. Né? Então, são essas técnicas que mostram uma coisa, que o empregado pode assumir o domínio de si mesmo. Porém, isso não é fácil. Quantos de vocês, sabe, mesmo os mais jovens, já ouviram de papai e mamãe, estude, tire boas notas para conseguir um bom emprego? Quantos de vocês ouviram isso? Né? Todo mundo, quando diz, eu vou criar uma empresa, a família todinha diz, não seja doido, vá fazer um concurso, né? Amarre o burro na sombra. O problema é que essa sombra está diminuindo, gente. E em breve acaba, porque não tem dinheiro para manter, simples assim. Então, assim, não vai ter outro caminho. Tá certo? Então, o que a gente espera? A gente espera que nós tomemos conta de nossas decisões. Porém, quando você vai ver os estudos de caso aqui, você tem um estudo de caso, o cara colocou isso para funcionar numa construtora, adivinha quantos % ele perdeu da galera que trabalhava com ele? 60% da galera pediu demissão. Ou seja, a gente reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama da hora extra, mas quando chega a hora da gente tomar as decisões, não quero. Eu quero ser pau mandado, porque na hora que quebrou alguma coisa, chefe, quebrou, não posso fazer mais nada. Seu problema acabou, o problema é do chefe. Mas numa hora que você não tem hierarquia, o chefe é você. É você que tem que tomar as decisões. Aí fica difícil. Então, por isso que a gente fala que a criação de cultura não é um negócio fácil, não é dinheiro rápido. É um negócio que tem que ser trabalhado durante muito tempo e com persistência. Certo? Então, esse cara fala das empresas TEAL. É o nome que se dá a essas empresas que trabalham sem essa hierarquia piramidal. Certo? Mas não tem hierarquia nenhuma. Tem hierarquia, mas as pessoas decidem como fazer as coisas. Vale a pena vocês darem uma olhada naquele livro. Tem 2 sites aqui, muito interessante. Primeiro é o TEAL Brasil, certo? Todas essas imagens têm os links, tá certo? Dos livros e aqui, então é só clicar na apresentação. E a outra é a Senco. A Senco é uma empresa de mais de 40 anos aqui no Brasil, que o cara usa isso. E o cara é o tal do Ricardo Semler, que escreveu Você Tá Louco? Se você ler o livro Você Tá Louco, ele mostra quantas pessoas disseram para ele, você tá maluco de implementar isso. Mas na empresa dele, você escolhe quanto você quer ganhar. E funciona. Certo? Há 40 anos. Então ele tem um instituto, porque ele se afastou da empresa agora, ele é o CEO desse instituto, para promulgar essas ideias. Vale a pena dar uma olhada no site. E o TEAL Brasil tem uma série de cases de empresas que estão implantando isso, né? As dificuldades, as coisas boas, então está tudo lá aberto. Okay? Uma coisa é certa, na agilidade que é necessária hoje, não tem como ficar com uma hierarquia piramidal para funcionar.
Então, se vocês já ouviram falar dos squads dos Spotify, é assim que as empresas vão trabalhar, né? Então você tem duas saídas. Ou você se antecipa e aprende a fazer isso com uma dor menor, ou você vai ter que aprender na marra. Ok? Acho que o último slide nunca aparece, não é só o problema seu, não, é nosso também, né? E meninos? Alô? O último slide tá sempre... Mostra aí que é onde tem o nome do site. Pronto. Beleza. Bom, então a gente quer agradecer a vocês. Espero que vocês tenham saiam daqui com uma nova visão de que nós somos realmente startups, né? E que nós podemos sim criar novos comportamentos e se adequar ao século XXI. Ali no nosso site tem link para todas as redes sociais. Nós vamos também deixar disponível a apresentação com a Cíntia, né? E a Cíntia pode deixar, tá todos os links lá dos livros, Alberto deixou tudo direitinho, ok? Nossa rede social tá ali, nossos contatos e e-mail. E obrigada. Muito obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, beleza. A pergunta é simples. Na verdade, eu sou um admirador da cultura startup, sou um admirador, eu gosto bastante. Mas, particularmente, eu ainda vejo que temos desafios. Principalmente quando se entra no interior do Rio Grande do Norte. Então, se a gente passa a reta Tabajara para lá, e se você entra para Paraú, Triunfo, Potiguar, e cada vez mais naquelas regiões que você vai adentrando, você percebe muito um aspecto familiar nos negócios. Então, como introjetar essa nova cultura dentro de negócios familiares, às vezes negócios principalmente no interior do estado, e que muitas vezes não é tradição, não há o conhecimento, não há muitas vezes quem desbrave, né? O jesuíta que desbrave esse sertão ou que leve muitas vezes essa cultura realmente para dentro dos pequenos negócios, lá na ponta, lá no interior, na bodega de seu Chico, na mercearia de Dona Maria, na Dona Josefa que ajeita a roupa e assim por diante. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho 2 filhos de Pau dos Ferros, cara. Então eu trabalhei na UERN de Pau dos Ferros, né? Já tive negócios no interior do estado, consultoria, criação de software, indústria. Então, e também trabalhei em empresas multinacionais. Então sai do interiorzão para o negócio internacional. Então realmente é muito complicado, certo? A gente, inclusive, esteve na Festa do Boi, né? A gente preparou um joguinho lá para o pessoal do Impreleite, né? Para a gente justamente falar um pouquinho dessa cultura, né? É um desafio grande, porque essas pessoas, especialmente as mais velhas, têm uma cultura muito arraigada, né? Fazer um negócio, às vezes, é muito difícil, né? Tanto que em um desses livros que a gente mostrou aí, o mantra do cara é: fazer negócio é muito difícil, fazer negócio é muito difícil. É difícil? Mas é possível, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com essas pessoas, mostrando o que realmente é essa cultura. Por exemplo, a gente teve um exemplo bem interessante na Festa do Boi, porque a gente estava com o negócio do joguinho e tem onde ficam as vacas, né? E o pessoal fica tirando os dejetos da vaca para aquela área da vaca ficar mais limpa. Só que eles estavam colocando na frente de onde estavam os bezerrinhos, e o bezerrinho é o que mais atrai a população. Todo mundo vai atrás de ver o bezerrinho. E tinham 4. Aí ela foi falar com a pessoa que era responsável. Escuta, posso falar com o pessoal ali para eles colocarem esses dejetos um pouquinho mais para lá? Eu disse: você pode, mas Michele, esse povo é peão, não entende nada não. Tá, mas posso falar? Pode. Aí ela foi lá falar com o rapaz olhou assim: vixe, não tinha notado,
realmente, não, tenho que deixar os bezerrinhos à mostra, né? Porque é o que o pessoal mais gosta. Ela só fez o pedido, ela não explicou nada. O peão entendeu muito mais do que o cara que estava gerenciando o peão. Então a primeira coisa é, cara, você tem boas ideias onde você menos imagina. Aprenda a tirar essas boas ideias e a fazer com que essas boas ideias se tornem ideias do negócio. Certo? Então, é uma cultura difícil, porque nós temos uma cultura coronelista e tudo mais. A história está aí para contar isso. Tá certo? Mas é por onde se começa a colocar essa sementezinha na cabeça das pessoas. E assim, uma coisa é muito clara. Quer vender? Vai ter que mudar. E assim, não existe nada mais forte do que bater no bolso. Certo? Então hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho com o pessoal que faz queijo artesanal, queijo vivo, que vem da incubadora, né? Então assim, cara, você tem um mercado fantástico. Agora, se você não mostrar para o povo como é que tu faz isso aqui, como é que é a tua vida aqui dentro, o pessoal lá de fora não compra. Porque tu não está vendendo para aqui, para a cidade, tu está vendendo para fora. O pessoal de fora é muito mais instruído na questão como é que você trata seus animais, quais os alimentos que você dá. Está tudo vacinado? Como é que estão as suas pessoas? Elas usam os EPIs necessários para lidar com aquilo? Porque se você não tiver isso, cara, você não vende. Então, isso bate no bolso e já está batendo. Né? Tanto que as 3 letrinhas do ESG, hoje que o pessoal diz assim, isso é balela, igual a ISO 9000 quando veio, isso aí ninguém precisa fazer não, pronto, a Europa chegou e disse, não compro mais. Não faça, vai ter que fazer na marra. E o pior, não dá para enganar, porque a galera de lá vem aqui, eu quero ver o que é que você está fazendo. Então não adianta você dizer, eu faço. Tanto que saiu um termo agora do greenwashing. A Bolsa de Valores está descendo a paulada em todas as empresas que dizem que fazem o ESG, mas não cumprem. Tem que mostrar. É o tal do mata cobra, mostra o pau e mostra a cobra. Tá certo? Então, essa é a questão. E eu acho que a motivação principal é dinheiro. E assim, nesse ambiente inflacionário que a gente tem amigos em Portugal, o negócio está fogo. Pessoal botando lacre magnético em lata de atum para não ser roubado. Tá certo? Então o negócio está pesado lá, está pesado nos Estados Unidos e está pesado aqui, está pesado no mundo inteiro. Então assim, ou você tem um produto que realmente transforma, o que também vale para as instituições, ou seja, você transforma seu aluno em alguém que seja capaz de vivenciar o mercado hoje, senão você está fora do mercado. Certo? Então, assim, a gente tem problemas e as soluções estão vindo a galope. Então, não dá para você dizer, depois eu olho para isso. O depois já não existe mais. Agora, é um trabalho que merece ser feito porque emprego e renda vem do pequeno. Então, se você quer mudar uma realidade do cara que está lá embaixo, pobre, tem que ter pequenas empresas, pequenos negócios, é a bodega, é o bar, é o supermercadinho, porque esses caras é que vão trazer gente para trabalhar. Certo? Posso complementar? Claro. Eu falo demais. Eu ia falar muito nesse sentido que a gente está tratando de empreendedor, mas eu percebo que a gente começa pela gente, né? Então, Startup You, comece por você. O que seria esse você? Seria o intraempreendedor. Na Tech Social a gente fala muito de intraempreendedorismo, ou seja, eu sou de repente funcionária pública, mas eu sou empreendedora da minha marca, da minha cultura. Né? Então eu acho que quando a gente fala dessa questão de cultura organizacional, a gente deve partir do princípio da autogestão. Não é porque eu estou dentro de uma instituição que existe uma cultura organizacional toda organizada, que eu também não tenho a minha. Eu posso contribuir com aquilo que eu já penso. E o que seria o intraempreendedor? O intraempreendedor é aquela pessoa que, indissociável, tem um comportamento cultural de acordo com o que você apresenta. Né? Então, assim, nós somos colegas de trabalho, então a gente diz,
Marcela é uma excelente pessoa, é a marca dela, é a cultura dela, independente de onde ela trabalha. Então, eu acho que o ser intraempreendedor é pensar que, independente da gente vestir a camisa da empresa, ou ser funcionário de tal empresa ou de outra empresa, é a gente ser funcionário da gente. É a gente saber que dentro daquela organização, aqueles princípios e aqueles valores, eles também condizem com o que a gente pensa de mundo. Porque, mais uma vez, as coisas estão indissociáveis. Isso vai trazer benefícios para a minha família, para a minha casa, se a minha empresa for bem, se a minha estrutura organizacional for legal. E é por isso que a gente está percebendo que essa falta de adaptação está fazendo com que as pessoas desistam de trabalhar, desistam de onde estão e fiquem buscando empreender, que nem sempre, às vezes, é a solução. Alberto falou de soluções de quem quer empreender, mas tem pessoas que não querem empreender, mas elas podem ser intraempreendedores. Bem, é isso. A menina ali já levantou o tem negócio. 5 minutos, eu acho que já. Não, ela mas levantou de 1 minuto. Ah, tá. Mais alguém? Mais alguém? Eu tenho um desafio para vocês. Vocês conhecem o Canvas? Business Model Canvas? Pois bem, tem um negócio chamado Canvas U. É o mesmo Canvas, só que apontado para cada um, para a pessoa. Peguem aquele Canvas e preencham para o casamento de vocês. Se vocês tiverem dificuldade, como é que você pensa num Canvas para o seu casamento? Manda um WhatsApp para mim, a gente conversa, certo? Aí eu quero ver você colocar uma coisa muito importante. Poder da caneta, escreva. Tem que colocar no papel. No papel. Desafio lançado. Quero ver quem topa, quem manda para mim um Canvas de você, do seu casamento, do seu relacionamento, de qualquer coisa aqui, com uma pessoa que importa para você. Mota lá no Canvas quais são os canais, como é que você estabelece o relacionamento, quem é essa pessoa, certo? Quais são os custos. Aí o cara diz, pô, tem custo no seu casamento? Ou se tem. Quanto tempo você gasta para fazer as coisas? Tem com seus filhos também, né? Quanto tempo você gasta para ter um tempo bom com seu filho? Não é isso? Então faz o Canvas. Se tiver dificuldade, manda um WhatsApp para mim, respondo com o maior prazer. Obrigado, gente. Muito obrigada, pessoal.